Acontece que eu tenho algum grau de discordância quando a gente fala que o governo ele não coordenou, quando o governo fez pela metade. O governo fez inteiro para expandir a pandemia. É diferente. A ação do governo é uma ação dolosa. O governo adotou como medida de controle sanitário a cloroquina, a única medida de controle sanitário. Isso é de uma gravidade, isso é de uma irresponsabilidade com a vida, com os brasileiros, com as brasileiras, com as famílias, que precisa ter algum responsável. O que nos faz estar aqui, e às vezes há uma confusão das pessoas, é quem a CPI vai caçar. Não, a gente precisa saber quem são os responsáveis por levar à morte, com certeza, infelizmente, de mais de 550 mil, 600 mil brasileiros e brasileiras. De ontem para hoje, eu recebi informações de amigos, pelo menos 4 famílias que estão sendo dizimadas nesse momento, com pai, mãe, filho, na UTI entubado. Por que motivo? Então, às vezes eu gosto de ouvir, gostei demais de ouvir, saí, mas estava ouvindo lá no meu gabinete, pessoas que têm algum grau de responsabilidade. Porque a gente tem ouvido aqui ministro, ex-ministro, ministro, ex-secretário executivo do Ministério, ex-integrantes do governo, que vêm para cá para confundir a opinião pública. Alguns colegas senadores que, sem a menor cerimônia, tentam confundir a opinião pública. Por exemplo, dizer que o STF atrapalhou. O STF foi um instrumento para que a gente tivesse algum grau de controle. Porque senão não seriam 482.135 mortes notificadas. Poderíamos já ter 600 mil mortos ou mortes notificadas, óbitos notificados pela Covid-19, não fosse a decisão assertiva do STF em garantir uma prerrogativa constitucional da concorrência legislativa entre os entes e o poder de ação entre os entes, que é complementar. Mas a União, como disse Vossa Senhoria, doutor Cláudio, muito bem, a União ela tem precedência quando ela define uma medida. Mas, neste caso, não era para beneficiar, era para impedir o controle da doença. E vejam, senhores, eu vou voltar à tecla. Este governo assumiu que deveria expor os brasileiros e as brasileiras ao contágio e agiu deliberadamente para expor as pessoas ao contágio. E continua. Isso, quem atua no combate ou quem está fazendo alguma coisa, é mesmo que ficar enxugando uma pedra de gelo. Que adianta mandar milhões, bilhões para manter hospitais abertos, se eles vão ter que continuar abertos por mais tempo,
porque nós não temos vacina, porque não há medidas efetivas de controle do contágio, do contato e da infectação e da doença e dos doentes, vão continuar chegando nos hospitais, aos montes, e nós vamos ter a terceira onda. Porque nós temos um número de suscetíveis enorme. E como foi dito aqui pelos dois, a base de contaminados está no país inteiro. E não tem nada sendo feito para diminuir o contágio. Uma campanha de vacinação que se arrasta. Nós não temos nem 12% de imunizados. Se fizer um inquérito populacional para saber quantos por cento da população é suscetível, mais de 70% é suscetível. Com o descontrole total, é certo que teremos uma outra onda de mortes, outro pico de mortes, e que pode ser mais grave do que o anterior, porque a base está muito mais contaminada. Não tem mais controle de nada, a não ser o uso de máscara, que está um pouco mais por conta, não do governo, mas por conta da opinião pública, que tomou para si algumas responsabilidades, por conta dos meios de comunicação que tomaram para si a responsabilidade de informar, de comunicar. Quero só dizer uma coisa: não fosse o Congresso Nacional, não fosse governadores de Estado, o STF e a imprensa, para resistir, preste atenção, a uma política nefasta, macabra, criminosa, de exposição de toda a população e de estímulo ao contágio, estaríamos hoje com mais de 2 milhões, 3 milhões, sei lá quantos milhões de mortos. Essa é a realidade. Não adianta tapar. Não estou dizendo que vocês fizeram isso, mas não adianta as pessoas ficarem tentando, encontrar justificativas, narrativas. Não, o presidente é o principal elemento de disseminação do vírus. Ontem eu estava na casa de um amigo, cuja esposa, o pai, mora no interior do Mato Grosso, o pai dela, e estava contaminado e acreditando no Bolsonaro, estava tomando cloroquina. Foi buscado às pressas para vir ser internado aqui em Brasília, com mais de 50% de comprometimento pulmonar. Quantos estão chegando nessa condição nos hospitais? Porque segue aquele em quem votou, porque acredita. Tem uma coisa que é a fé pública, né? Se a pessoa virou presidente, ele tem, no mínimo, uma credibilidade para virar presidente. E se ele fala, aquela fala tem algum grau de fé pública. E isso está sendo usado para levar as pessoas à morte. Deliberadamente. O que foi feito em Manaus foi um experimento com seres humanos, doutora Natália.
é de uma gravidade que, se for apurado com lupa, é para dar prisão perpétua. Porque expuseram uma cidade inteira a um tratamento, a uma medida de controle sanitário ineficaz para testar, enquanto as pessoas morriam sufocadas por falta de oxigênio. É muito grave. É gravíssimo. É insuportavelmente repugnante o que nós estamos vivendo nesse país. É de indignar. E eu fico muito triste com alguns colegas, vou citar nomes, que vêm aqui tentar mais desinformar a população, com pseudos estudos. Ninguém aqui está falando que a cloroquina não é uma droga segura. Ela é segura. Ela tem ação anti-inflamatória. Ela pode ser usada para várias patologias, em vários casos. Mas ela não tem eficácia comprovada. Ou seja, ela não mostrou-se capaz de prevenir que as pessoas adoecessem, de diminuir a gravidade dos casos e de evitar a morte. Portanto, como medida sanitária única adotada por este governo, mesmo sabendo de tudo isso, é um crime doloso e continuado. E agora, com os dados do Pedro Alau, de 379 mil, ou seja, 2/3 poderiam ser mortes evitadas, senhor relator. O crime de extermínio, ele está se configurando. E é preciso responsabilizar essas pessoas. Queria só fazer uma pergunta, para não dizer que eu não perguntei nada. 3 cidades, Rio de Janeiro, Manaus e Fortaleza. As 3 cidades com as condições semelhantes de oferta de serviços, capacidade instalada. Por que Fortaleza morreu menos gente? Por quê? Porque é hub aéreo portuário, como Manaus é e como Rio de Janeiro é. Por que Fortaleza morreu menos gente? E veja, poderia ter morrido muito menos, não fosse, eu vou deixar essa pergunta para vocês, mas já afirmo que poderia ter morrido muito menos, não fosse as intervenções do presidente da República e do governo para obstruir determinadas ações. Olha, eu fico tão indignado. 15 segundos. Uma deputada fazer um vídeo instando comerciantes a pegar em armas para manter seus estabelecimentos abertos, quando milhares de pessoas estavam morrendo, porque tinha sido proposto um rodízio, um fechamento temporário de algumas atividades não essenciais na cidade de Aracaju. A deputada Carla Zambelli. Que loucura! Então, eu queria deixar essa pergunta para os dois e muito obrigado pela contribuição de vocês ao Brasil e à boa compreensão de como lidar em situações de emergência sanitária como a que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Doutora Natália. Doutor Cláudio. Começa, Cláudio. Bom, eu não poderia concordar mais com a leitura que o senador faz sobre o que aconteceu ao longo desse ano e meio, praticamente, que a gente enfrenta a pandemia. E acho que, de fato,
esta comparação das 3 cidades quase que fala por si mesma. Nós tivemos, no início da pandemia, inclusive, uma situação muito difícil em Fortaleza, lá no comecinho, com hospitais superlotados, capacidade quase exaurida ali de atendimento. No entanto, houve uma organização, ao que me parece, houve uma organização estadual, uma organização local, criando regras que deveriam ser nacionais, não são, restrições que deveriam ser nacionais, não são. Eu acho que isso aumenta o mérito de quem as tomou, porque é muito difícil adotar regras restritivas quando há uma grande autoridade nacional falando na TV contra essas regras, ou agindo na justiça contra essas regras. Eu acho que isso torna ainda mais evidente o mérito desses governantes que conseguiram, no contrafluxo, no contracorrente do movimento nacional, organizar nos seus estados, organizar nos seus municípios ações para conter a expansão da doença, para organizar o seu sistema de saúde, para orientar a sua população. Gostaria de ter muitos exemplos, a gente tem alguns, infelizmente não são tantos, a gente tem vários no Nordeste aqui, a gente acho que deve reconhecer. Este papel dos governadores do Nordeste, não por acaso, constituíram um consórcio que vem se colocando como num contraponto da tentativa de fazer uma coordenação regional do enfrentamento, mas que infelizmente esbarra na resistência sistemática do governo federal em apoiar ou em sequer anuir tacitamente. Não estou falando de anuência legal, isso já discutimos antes, não cabe, mas que não houvesse sabotagem. Acho que tem havido sabotagem sistemática a todas as iniciativas que visam a redução da circulação do vírus, a redução da transmissão da doença. Então, concordo integralmente aqui, espero que um dia a história faça justiça, espero que muito antes disso, vocês e os poderes investidos façam justiça a tempo de a gente ter menos mortes e menos sofrimento. Doutora Natália. Obrigada pelas considerações, com as quais também concordo. E no caso das cidades citadas, convém lembrar que tanto Rio de Janeiro quanto Manaus tiveram um comportamento da população como se realmente a vida estivesse acabando amanhã. Então, a gente teve uma dificuldade nessas 2 cidades de colaboração da população para o enfrentamento, para a adesão às medidas restritivas, que foi muito marcante. E eu digo isso aqui não para culpar a população, porque, como deixei bem claro no começo, 15 segundos. É uma questão de uma boa comunicação do governo com a sociedade, de cada governo com as suas populações, para chamar essa população como parceira, para que essa população, então, tenha uma adesão às medidas restritivas e se coloque também exercendo a cidadania, exercendo a solidariedade, parceira do governo nas medidas de restrição. E isso é muito difícil de obter, justamente como o Cláudio falou, quando você tem um ambiente politicamente tão polarizado como o que a gente vive, onde alguns governantes falam uma coisa e o presidente da República fala outra e outros governantes falam outra. Então, as populações elas ficam muito confusas. Quando você consegue uma coesão dessa comunicação com a população, certamente o resultado é muito melhor. Infelizmente, esse resultado não foi obtido nas diversas cidades, inclusive nas 2 cidades que o senhor citou, Rio de Janeiro e Manaus, que foram cidades tão acometidas pela pandemia. E conversando outro dia com a professora Margarete Dalcomo, que mora no Rio de Janeiro, ela até comentou que o trânsito do Rio de Janeiro já estava trânsito normal, como se realmente a vida lá estivesse normal. E que ela ficou muito espantada com isso, porque como assim? De onde veio todo esse trânsito? Porque
Por que essas pessoas estão todas circulando? Então, o problema da comunicação é um problema muito grave. Sem uma boa comunicação e vinda dos órgãos institucionais e dos órgãos supremos, do governo federal, do Ministério da Saúde, é muito difícil conduzir uma crise global, uma crise sanitária desse tamanho. Obrigado, doutora Natália. Senhor relator? Eu queria só, complementando a colocação que foi feita pelo senador Rogério Carvalho, dizer que chega às nossas mãos dado do número de mortes por estado em cada grupo de 100 mil habitantes, dados de hoje. Roraima